Magnífico dia, amados irmãos, que a paz, o amor e a presença de Cristo nos sejam abundantes neste dia. Amados, hoje, no capítulo 8 de Apocalipse, vão começar a ser tocadas as trombetas que trazem o início da tribulação na terra. E o capítulo de hoje nos traz a importância de como os cristãos permanecermos perseverantes na fé e na nossa caminhada com Cristo, porque sobre o que vai acontecer, para aqueles que já estão no Cristo, para aqueles que fazem dele a sua vida, na sua caminhada diária, poucos sofrerão ou nada, porque já estarão com ele no reino dos céus. Mas para aqueles que ficarão, o sofrimento vai ser bem grande. Mantenham-se suas mentes e seus corações abertos e que essa palavra de hoje te faça sentido, te traga clareza e também o desejo de não se desviar do caminho do Pai. Apocalipse capítulo 8. O sétimo selo e o incensário de ouro. Quando ele abriu o sétimo selo, houve um silêncio nos céus por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a relva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e 1/3 das embarcações foi destruído. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela que queimava como tocha caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas tornou-se amargo, e muitos morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros 3 anjos. Nesse capítulo 8 aqui, ele fica em observação. Não sei se você acontece o mesmo, mas o meu coração se enche de temor e de tremor. O que é o temor? O temor é aquele respeito extraordinário, infindável que nós temos pelo Senhor. Bom dia, Rose, minha amada. Papai do céu te abençoe. O que nos leva a crer que o temor ele é importante, assim como o tremor. O tremor é realmente o medo, porque ninguém quer passar por essas tribulações.
ninguém quer sofrer, ninguém quer, né, ter seu corpo mutilado, morrer de sede, de fome, enfim, ninguém quer sofrer. E pelo que a gente está vendo a cada dia no estudo de Apocalipse, para aqueles que ficarão na terra, para aqueles que não seguem ao Senhor, não se arrependeram dos seus pecados, o sofrimento é infindável. Vão desejar a morte, né? Propriamente dita, vão querer a morte do que o sofrimento que há de vir. Então, que esse capítulo 8 traga mesmo a clareza, o arrependimento dos pecados e a mudança de caminho, porque ainda dá tempo. Até mesmo no princípio da tribulação, Deus ainda está sendo misericordioso, está avisando. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue-se para Cristo, para que não sofras. Eu vou ler aqui as observações que eu retirei desse capítulo e ao final a gente reflete um pouco mais. O capítulo 8 de Apocalipse descreve a abertura do 7º selo, o que dá início às 7 trombetas que trazem julgamentos divinos sobre a terra. Antes das trombetas serem tocadas, há um momento de silêncio no céu, indicando a solenidade e a seriedade dos eventos que estão prestes a ocorrer. Cada uma das 7 trombetas traz um julgamento específico sobre a terra, incluindo desastres naturais, eventos cósmicos e pragas que afetam a vida humana e a criação. Os julgamentos descritos pelas trombetas resultam em devastação e sofrimento para os habitantes da terra, demonstrando a seriedade do juízo divino sobre o pecado e a injustiça. Apesar dos julgamentos, há uma oportunidade para as pessoas se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus, demonstrando sua graça e misericórdia mesmo em meio ao juízo. Os seguidores de Cristo são encorajados a permanecerem fiéis e perseverantes em sua fé, mesmo diante das tribulações e dificuldades causadas pelos julgamentos divinos. Essas lições ressaltam a importância da obediência e fidelidade a Deus, a seriedade do juízo divino sobre o pecado e a oportunidade de arrependimento e reconciliação oferecida por meio de Cristo. Elas também destacam a soberania de Deus sobre os eventos da história e a sua justiça perfeita na execução de seus propósitos redentores. E a gente tira exatamente isso. Está tudo se cumprindo, coisas mais sérias ainda estão por vir. Então, aqueles que têm um pouco de discernimento, parem de perder suas vidas, de estragarem suas vidas em coisas que não agregam, em coisas que não levam vocês para o reino. Porque quando o sofrimento começar, vocês vão se doerem demais, porque há quantos anos pessoas e mais pessoas se levantam para entregar a palavra, para te apresentarem a Cristo, muitos ainda não o conhecem, para evitar o que há de vir. Em contrapartida, a gente olha para a atualidade hoje, as pessoas brigando por assuntos que não agregam em nada. Pessoas brigando por religião. Gente, eu estava fazendo um estudo ontem e só por conta da palavra da Bíblia são mais de 6 milhões de religião. E o povo brigando, querendo saber qual é a correta. Se você parar para pensar um pouquinho, lá em Tiago 1,26, está escrito que a religião que Jesus aceita, que é imaculada, é o cuidado do próximo, é o ajudar as viúvas, né? Acompanhado do não envolvimento com as coisas do mundo. Quando você para perceber, é o cuidado dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, porque os necessitados não tem quem cuide deles. Os órfãos perderam seus pais e as viúvas, os seus cônjuges, os viúvos perderam seus cônjuges. O que isso leva a crer? O povo está sem família. Então a religião que mais prega, a base de tudo, é a família. Tudo se relaciona à família, que é a base de tudo.
Porque é na família que a gente nasce que a gente tem a primeira informação de quem foi Deus, quem foi Jesus, quem é o Criador, quem somos nós, para que a gente serve. E se você olhar para a atualidade, tudo que eles mais apedrejam, tudo que eles mais querem destruir é a família. Então, amados, o que a gente tem que ter em mente é a primeira índole. É seguir os princípios, é guardar os mandamentos. A Rose falou aqui, na minha cidade tem os caretas e vestem roupas que amedrontam. Rose, infelizmente, né, é o que eu sempre prego, é questão de mentalidade. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E alguns amados esquecem disso, ou não praticam isso, ou não conseguem ter a visão sobre o que o versículo está ensinando. O que a gente aprende há anos atrás serviu para anos atrás, né? O que a gente aprende hoje serve para o hoje. E quando falam que o passado ele é importante, realmente ele é. O passado ele é uma biblioteca, onde a gente vai lá, faz uma consulta, pega o que a gente precisa e larga o resto para lá. Porque o importante é o hoje, é o que a gente faz hoje, é o que a gente aprende hoje, é o que a gente aplica hoje. O que a gente aplica, aprende hoje, a gente vai colher futuramente. Agora, certas doutrinas, né, porque isso não é mandamento, isso aí não é princípio, né? Deus não te fez para vitrine, não significa que você vai sair por aí mostrando o que não é para ser mostrado, né? A gente compreende esse comportamento, mas tem pessoas que vão além disso, né? A gente vê líderes religiosos que, por não compreenderem, por não terem a clareza da palavra, levam muitos fiéis seguidores a pecarem, né? Eu não gosto muito de falar sobre a religião A, B ou C, porque fica chato, né? Você acaba indiretamente mexendo com a crença da pessoa. Mas tem religião aí que diz que tá certo você ir para a igreja todo domingo de manhã e durante a semana ter uma vida desregrada, falando mal do próximo, não se cuidando, não abastecendo o templo, né? O templo do Senhor, ele tem duas pernas. Tem gente que acha que para achar Deus tem que ir para a igreja. Não, para achar Deus você tem que mergulhar dentro de você mesmo, sabe? É uma postura pessoal. E querem destruir falando que é mãe de pet. Pois é, aí já é desconexão da realidade, né? Eu vi uns comentários aí sobre pessoas que estão se assumindo animais, não é isso? Teve uma mulher aí que ela disse que agora ela é um unicórnio, sei lá, algo semelhante. Mas aí, gente, a gente já leva pro lado da consciência mesmo, a gente chama a razão. Se fosse para você ser um animal, você seria um animal, não teria raciocínio, inteligência, nada. Mas por que isso vem a acontecer? É tamanha a desconexão da realidade, a desconexão com o Cristo, que as pessoas realmente perdem a sua identidade. Se tira por atores e atrizes que fizeram novelas por um grande tempo da sua vida, que hoje em dia elas não sabem mais quem são. Tem um ator muito famoso lá nos Estados Unidos chamado Jim Carrey. Ele fez um filme que eu assistia muito na minha infância, chamado O Máscara. Aquele menino, ele fez tantos personagens, mas tantos personagens, que teve uma determinada época da vida dele que ele teve dificuldade de voltar a ser ele mesmo. Ele ficou por um período de 1 ano, 2 anos vivendo um personagem. Porque ele não enxergava, ele não conseguia voltar mais para ser quem ele era. E o que aconteceu com esse rapaz? Ele hoje é taxado como louco. Porque ele hoje fala de Deus, ele hoje enxerga as grandes famílias destruidoras de mentes que nós temos no mundo hoje. E ele é taxado de maluco, porque a mídia é assim. Se você não segue a cartilha dela, você é doido, você é maluco. Mas enfim, isso que ela falou assim, destruir a família. Rose, se você parar para pensar, vamos falar aqui do Brasil. Isso acontece no mundo inteiro, mas a gente vive aqui. Então vamos focar aqui.
Se você parar para pensar, nós, população brasileira, somos e viemos sendo enganados há muitos anos. Hoje nós temos acesso à informação. Há 20 anos atrás nós não tínhamos internet, ou pelo menos as partes com menos poder aquisitivo não tinham acesso à internet. Então, a nossa educação, ela sempre foi muito precária. Já viu na Bíblia o farelo que cai da mesa dos ricos? Era o que sobrava para aqueles que não tinham acesso à informação. Deus permitiu a tecnologia, Deus permitiu a internet para quê? Para que nós tenhamos a oportunidade de aprender mais, de ter acesso a informações e transformarmos a nossa realidade. Porque a nossa vida, ela não depende de político, ela não depende de coisas de fora, ela depende da nossa conexão com Deus e do que a gente aprende e aplica na nossa vida diariamente. Porque uma pessoa que se abastece de sabedoria diariamente, ela não sofre. Ela está sempre buscando o melhor para ela, para sua família, para os seus familiares, enfim, para todos aqueles que vivem à sua volta. Então, quando a Bíblia fala que o meu povo padece por falta de conhecimento, é exatamente nessa tecla que a gente tem que bater. O que eu estou fazendo hoje que eu não estou acessando o bom, o perfeito e o agradável do Pai? O que me falta buscar hoje para que eu saia dessa realidade que não me satisfaz mais? Tem gente que vive no hoje, mas tá focado lá no passado, sabe? Tá carregando águas que impedem a pessoa de enxergar o hoje e o amanhã, o daqui a 2 anos, o daqui a 5 anos. Tem pessoas hoje, isso eu falo para você com propriedade, porque faz parte do meu dia a dia. São pessoas que conversam comigo, são pessoas que trazem a sua realidade querendo se livrar desse fardo, porque é um fardo pesado, acaba se tornando uma doença mental. Existem pessoas que se afogam no vício da bebida por não conseguirem ressignificar experiências passadas. Como é que uma pessoa que está lá atrás vive hoje, mas com a mentalidade, com o coração, com as emoções lá no passado, vai conseguir ressignificar hoje e planejar um futuro? A pessoa não consegue nem imaginar o que vai ser dela daqui a 1 ano. Isso tudo vem de onde? Vem da mentalidade, vem da falta de conexão. Porque quanto mais você se conecta com Cristo, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais tu ama o próximo. E quanto mais tu ama o próximo, tu ama Deus. É um ciclo que não se finda. Às vezes pode parecer complicado ao explicar, mas quando você começa a praticar, um livro se abre na tua mente. Você descobre o quanto tu é amado, o quanto tu é necessário, o poder que Deus deixou para nós exercermos uma vida justa, plena, honesta, sem precisar se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas tudo isso é uma jornada, nada vai acontecer do dia para a noite. É uma jornada. Pessoas precisam aprender a pegar as suas experiências, ressignificar e aprenderem com elas para prosperar. Mas a maioria delas é fraca, não consegue enxergar, precisam de ajuda e não conseguem enxergar o tamanho da importância que tem não se manterem de boca fechada. É o comunicar-se. A própria palavra diz que se você tem um pecado, você precisa confessar. Enquanto você não confessar, caso você tenha errado, enquanto você não pedir perdão e não se perdoar, você também não será perdoado. Ou seja, você não será liberado para prosperar, para passar para a próxima etapa. Então tudo é jornada. Tudo é jornada, tudo é busca, tudo é investimento em sabedoria, em conhecimento, para a gente de fato sair de um patamar, passar para o outro e assim realizando a vontade de Deus na nossa vida. Porque Deus quer o melhor para nós. Deus não quer seus filhos sofrendo. Só que Deus não vai fazer nada por nós. Ele nos capacita a ir em busca. Não tem como Ele nos dá o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas e Ele está sempre fazendo o melhor para nós. A vontade dele é essa. Mas não adianta Deus querer o melhor para mim e eu sempre buscar o caminho inverso.
Cadê o livre-arbítrio aí? Então eu vou convidar vocês agora para orar comigo, para a gente agradecer essa palavra, essa clareza, esse entendimento e que faça sentido, gente, que desperte mesmo o interesse de vocês abandonarem o que não agrada ao Senhor e buscarem o melhor para vocês. Sabe, aqui tem muitas pessoas que são mães e pais. Olhem para a família de vocês. É essa família que vocês querem deixar para o futuro? São que tipo de humanos que a sociedade vai receber da nação de vocês? Cada família é uma nação, cada família é um governo. Então, o que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã, no futuro. Então, é muito importante a conduta dos pais, a valorização da família, o se entregar, o se interessar pelo bem do próximo. Não importa se o próximo é teu esposo, tua esposa ou o vizinho. É fazer o bem de fato, sem olhar a quem. É sermos diariamente o nosso melhor. Primeiro para Deus, assim que a gente abre os olhinhos de manhã, e no decorrer do dia todos que o Papai do Céu nos permite conectar. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Sua presença. Gratidão pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, obrigada por esse estudo e por esse devocional. Que a cada dia, Pai, o temor e o tremor ao Senhor sejam respeitados e vistos de forma correta. Aqueles que Te temem tenham respeito inabalável. Aqueles que tremem sabem que Tu és amor, mas também fogo consumidor. Que a Tua palavra nos seja clara, objetiva, direcionadora, assim como o Teu Espírito Santo nos faz, Pai. Obrigada por nossas famílias, por nossos governos. Obrigada por todas as bênçãos que nós vamos acessar sobre o Seu favor no dia de hoje. Te entrego, Pai, as famílias, não só as brasileiras, mas do mundo inteiro. Que as mentes dos líderes, dos governantes dessa família estejam voltadas para Ti. Que todas as ações sejam baseadas no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua generosidade, Pai. Pai, Te louvo e Te agradeço por cada coraçãozinho que aqui se encontra, pelos que vão assistir mais tarde também. Que a Tua proteção e o Teu direcionamento esteja conosco. Que façamos da nossa vida de acordo com a Sua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Não deixem que negatividades, que banquetes do mundo venham tirar o teu foco do que realmente importa. Não seja momentâneo, não enxergue só hoje. Busque ampliar a sua visão. Pense no mês que vem. Como é que você vai estar no ano que vem? Você já se viu daqui a 5, 10 anos? Você quer estar bem daqui a 5, 10 anos? Começa a caminhar corretamente hoje. Cuida do templo do Senhor. Ame mais. A cada dia limpe-se de toda negatividade, de tudo que te impede de ser feliz. O ser feliz, a gente não precisa de nada, tá? A gente precisa declarar: eu sou feliz. Porque quando você declara diariamente que você é feliz, você está indo em busca da sua felicidade diariamente, você está traindo para você toda a felicidade. Então, que a cada dia, na palavra do Senhor, primeiramente, nós cresçamos e busquemos de coração e verdade o bom, o perfeito e o agradável do Pai. Beijo, Rose, obrigada pela tua companhia, minha amada. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.